feito o que alguns pouquíssimos fizeram, né, nós teríamos outra condição de país, não é de município, é de país. Por quê? Vou citar dois exemplos, né? Já não está tão assim. A Alemanha tem em torno de 110% do seu PIB guardado em poupança de previdência. Quando eu falar poupança, não entendam aquela poupança comum, trivial que a gente conhece. Guardou dinheiro. Por isso que a Alemanha ajudou alguns países da Europa no passado. Hoje já não está tão bem assim. Estados Unidos tem cerca de 90% do seu PIB guardado em reserva de poupança de previdência. Isso explica porque esses países são ditos ricos. Nós poderíamos estar na mesma condição? Sim. Claro que poderíamos. Se nós tivéssemos feito uma coisinha bem simples. Guardar dinheiro para o futuro. Só isso. A nossa poupança interna relativa à previdência, ela gira há muitas décadas, entre 15, 17, às vezes chega a 18% do PIB. Com isso não se faz nada. Por isso que dependemos do dinheiro que vem de fora. Se isso não entrar na cabeça das pessoas, a gente não entende da onde a gente saiu, aonde a gente está e para onde a gente vai. Certo? Essa pequena contextualização. Para nós entrarmos no seguinte, tá? Antes eu tenho que mostrar esse desenho. Desculpe se eu ficar na frente de vocês. Isso aqui é um fluxo que a gente preparou para ser didático. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso aqui dezenas de vezes. Mas foi a forma mais simples que eu encontrei de mostrar para vocês como é que funciona a previdência. Tá? Aqui, ó. Eu tenho como apontar aqui, não? Tem laser? Acho que não, né? Acho que não. Bom, nessa linha horizontal aqui, que começa aqui mais ou menos aos 20 anos e chega lá no fim com aquela palavrinha morte, vamos imaginar que é o fluxo da nossa vida. Começou a trabalhar mais ou menos aos 20 anos e aqui, ó, aos 55 hoje e aos 60, 55 para a mulher hoje, 60 para o homem hoje. Por que eu falo hoje? Porque a maioria de vocês não fez reforma. Certo? Essa é a regra permanente, como a gente chama na Previdência. Nesse momento aqui, a gente tem que formar uma coisinha chamada reserva matemática. O que é a reserva matemática? Na contabilidade a gente chama de provisão matemática. É o dinheiro necessário para pagar o benefício. Só isso. É o dinheiro necessário para pagar o benefício. Como é que a gente calcula isso? Nós, atuários, calculamos isso. Com base numa coisinha chamada expectativa de vida. Quem nos dá a expectativa de vida hoje é o IBGE. Então o IBGE coleta todos os nascimentos e todos os óbitos do Brasil, compila isso, nos entrega, que a gente chama de estatística. Essa estatística nos gera uma probabilidade. Qual é a probabilidade? De vida e morte, ou expectativa de vida. Essa tabela nos dá hoje que uma mulher que se aposenta aos 55, ela vai viver, em média, quase 29 anos de idade. Isso é uma expectativa de vida média. Significa que metade das mulheres vão viver mais do que 85 e a outra metade vai viver menos que 85. Média, 85. Como a gente não tem como adivinhar quando as pessoas vão morrer, a gente usa a média. Esse homem que se aposenta aos 60 vai ter uma expectativa de média de vida de mais ou menos 21 anos. Então é isso que a gente usa. E qual é a conta que a gente vai fazer? 29 vezes 13, que é o número de benefícios que essa pessoa vai ter, vezes o salário. E aqui nós vamos ter 375 unidades monetárias. 375 unidades monetárias para pagar a aposentadoria de uma mulher. Eu não botei nessa conta a professora que se aposenta aqui. É só para vocês entenderem, certo? Então, se essa mulher ganha 3 mil, nós vamos gastar 1 milhão de reais. Imagina se ela ganha 5.
Isso é a despesa. Né? Esse homem, que vai se aposentar 5 anos depois, vai viver 5 anos menos, vai gastar 273 unidades monetárias. Se ele ganhar R$4.000, vai gastar 1 milhão e pouco. Certo? Esse dinheiro aqui, ele tem que ser juntado até aqui. Porque nós começamos a gastar até esse dia aqui, ó, dia da morte, que nós presumimos, né? Que é essa média aqui. Tudo bem. Só que o cálculo atuarial tem uma mágica. Nós não vamos gastar todo esse dinheiro de uma vez só, porque o sistema é capitalizado. E isso explica por que a gente tinha que ter começado a capitalizar lá na década de 90, com pelo menos 25% de contribuição das duas partes, não precisava ser 30%. Com 25%, muito possivelmente, conseguiríamos juntar a reserva matemática. Por quê? Porque nós temos um outro problema no país, que é juro alto. Você já ouviu falar nisso, juro alto? Nós estamos com uma taxa Selic a 14,25, onde o juro real está na casa dos 9%. Olha que regime potente de capitalização. Está ótimo para quem é milionário. Está ótimo para quem tem dinheiro. Ganhar dinheiro com dinheiro está uma barbada. Por que o sistema para de produzir? Porque o empresário pensa: eu vou botar meu dinheiro lá no banco a 14%, não vou me incomodar, por que eu vou mover toda uma estrutura para talvez ganhar 20%? Certo? Então uma coisa está ligada à outra, assim como está ligada aos assuntos que o Vladimir vai trazer depois, a questão dos pisos, a questão dos planos de carreira, que a gente vai ter que enfrentar essa dolorosa discussão, né? Porque a conta está pesada. Tudo seria mais fácil de pagar se a gente tivesse feito tudo certinho, especialmente na década de 90. A gente pega todo esse dinheiro, traz para esse dia para cá e a gente consegue fazer, né, com que alguns milagres aconteçam. Ele não vai gastar esse dinheiro todo de uma vez só. Né? Bom, o que a reforma pretende? Né? O que a reforma pretende? A reforma pretende jogar essas idades para cá. E aí dois fenômenos acontecem. A gente aumenta o período de contribuição, certo? E a gente diminui o período de pagamento do benefício. Mas isso é para quem está trabalhando. Só que nós temos o tal cheque na rua, cheque predatado. Eu estou vendo aqui que alguns rostinhos aqui bem jovens saibam que a gente já usou o cheque predatado. Hoje, na era do Pix, né? Nós já usamos cheque. Imaginem que cada município que tem hoje aposentado e pensionista tem cheque predatado na rua. A maioria, cheque sem fundo. Vou usar outra figura de linguagem para vocês entenderem. A maioria, cheque sem fundo. Então, o que a reforma pretende é empurrar. Com isso, a gente aumenta o período contributivo, aumenta a receita, diminui o período de pagamento de benefício, sai lá de 375 unidades para a mulher e chega a 300, sai de 273 unidades monetárias para o homem, vem para 226. É isso que a reforma pretende. Tá? Todos vão ter que fazer a mesma coisa? Todos deverão fazer a mesma coisa? Abrindo aqui um outro parêntese, né? Muitos dos prefeitos que aqui estão, né, ou os antecessores, estavam em Brasília, nas marchas, nas lutas lá junto à CNM, para aprovar a tal da PEC 66. Né? Aquilo estava a galope, né, como se chama, né, como se fala aqui no nosso estado. Estava a galope. Né? Passou no Senado, maravilha, foi para a Câmara, chegou na Câmara, o relator puxou o freio de mão e ameaçou dar ré. O que ele fez? Ele disse: é inconstitucional obrigar os municípios a aplicar de forma coercitiva, de forma obrigatória, a mesma reforma da União diante do Pacto Federativo, diante da autonomia dos municípios. Foi isso que aconteceu e meio que frustrou, né, essa expectativa de que os senhores
prefeitos e vereadores não passassem pelo desgaste de enfrentar uma reforma dos seus municípios, com servidores protestando, pressionando, né? Muitos, né? Não vou citar nomes, né? Muitos, além de prefeitos, são servidores. Aí complica, né? E aí complica tudo, né? Porque nós estamos falando dos pares, estamos falando dos nossos. Só que a gente não pode esquecer que estamos todos no mesmo barco, literalmente. Seja servidor, prefeito, prefeito, servidor, seja prefeito que não é servidor, servidor, está todo no mesmo barco. Nós temos que remar para o mesmo lado, nós temos que chegar no mesmo lugar, no mesmo porto. Então, é isso que a reforma quer. Aí eu faço 3 perguntas para vocês. A reforma é importante, ela é necessária ou ela é desnecessária? Cada um vai ter uma resposta diferente para essa pergunta. Aliás, cada um vai responder uma dessas perguntas. Uma dessas perguntas vai ser mais adequada à sua situação. Tem município que é importante fazer. Tem outro que é extremamente necessário fazer. E tem outro que é desnecessário. Talvez pensando nisso também, quem está lidando com isso lá em Brasília, né, está vendo, não, mas nós não podemos impor. Porque eu, particularmente, tenho 2 clientes superavitários. Superavitários. Vocês imaginam o que é superavitário? É o seguinte: paga todo mundo e dá soma dinheiro. Existe isso. Não é um mundo maravilhoso de Alice, não. Não é um conto de fadas, não. Existe. No município de São José do Hortêncio e no município de Nova Candelária. Pergunta para mim o que fez São José do Hortêncio. São José do Hortêncio criou o seu regime próprio na década de 90 e fez uma coisa muito, muito, muito simples. Ele só virou a chave e continuou contribuindo com as mesmas alíquotas do INSS. Só isso que ele fez. A prefeitura continuou contribuindo com 20, o servidor cada um contribuindo com 7,5, 9, 11, 14. Só isso. Não mudou a vida de ninguém. Mas é um município pequeno. Não, mas não interessa se é pequeno ou se é grande. Bastava fazer isso. O que Nova Candelária fez? Algo parecido. Estabeleceu uma alíquota de 24%. Só isso. Se não me falha a memória, 10 para o servidor, ou 9, uma coisa assim, e 14, 15 para a prefeitura. A prefeitura ainda ganhou, entre aspas, de 20, baixar para 14 ou para 15. Não precisava ter feito isso, gente. De zerar a contribuição previdenciária patronal, por exemplo. Não precisava pegar a contribuição patronal que era 20 e vir para 13. Não precisava fazer isso. Não precisava. E aí aqui eu vou trazer para vocês uma outra figura de linguagem. Imagina que nós não temos casa própria, mas a gente quer ter casa própria. Certo? Então, o que a gente faz? A gente vai comprar casa própria e não tem dinheiro. O que a gente faz? Vai buscar um financiamento. A gente vai lá no banco, vou usar uma figura de novo aqui, números redondos. Vou lá, vou pegar 200 mil para comprar uma casa. Comprei a casa 200 mil, o gerente fez a conta para mim e vai dizer o seguinte: tu vai pagar por esses 200 mil 10 mil por ano pelos próximos 30 anos. 300 mil. Fez a conta lá, acho que é justo. 30 anos para pagar 200 mil. Os 200 mil vira 300 mil, 10 mil por ano. O que aconteceu? Beleza, assinou papelada, pegou dinheiro, comprou a casa, foi morar. No primeiro ano que tinha que pagar os 10 mil, me deu uma dor de barriga. E eu chego para o gerente e digo o seguinte: meu amigo, não vou conseguir pagar 10 mil. Quanto é que tu consegue pagar, meu amigo? Apertando aqui e dali, 3 mil. O que vocês acham que vai acontecer com 7 mil que eu deixei de pagar no primeiro ano? O banco vai perdoar? Não, vai lá para o fim, possivelmente para o fim do financiamento. Imagina se eu fizer isso em sucessivos anos. É o mesmo raciocínio da Previdência. É o mesmo.
porque nós temos que fazer a tal da reserva. Tá? É inevitável jogar números para cima de vocês. Então, vamos lá. É importante? Sim. Alguns municípios, muito importante, pois reduzirá consideravelmente os seus déficits atuariais. Isso aqui é caso real. Tá? Para vocês entenderem. Tá? Está aqui, ó, a reserva matemática total, que é a soma desses dois valores. Benefício concedido para quem está trabalhando, RMBC, benefício concedido para quem está trabalhando, tá? E benefício a conceder, aliás, benefício concedido para quem está aposentado, benefício a conceder para quem está trabalhando. Esses valores que estão entre parênteses é o que ainda vai entrar de contribuição do ente e do servidor, tá? E a compensação previdenciária. Por que a contribuição do ente é maior do que a do servidor? Esse município aqui contribui o município com 15% e o servidor com 14%, só que dentro do 15% tem 2% taxa de administração que não entra nessa conta. Tá? Então, a rigor, esse município contribui com 13,20% para a sua previdência. Tá? Por isso que é menor aqui. Tá? Bom, compensação financeira e tal, então nós vamos chegar que esse município tem uma conta total de 26 milhões de reais para pagar. Quanto é que ele tem em caixa? Tinha 19 milhões. Quanto é que está faltando? 6 milhões e meio. Um déficit bem pequeno. Fizemos o estudo da reforma, né? Esse município tinha, então, 15 de contribuição normal, patronal, 14 do servidor, mais 14 do suplementar. 14 do suplementar. Fizemos a reforma, né? E esse déficit. E essa reforma aqui é aquela reforma que pode ser feita ainda por vocês, que é a reforma para o outro. O que é a reforma para o outro? Vamos preservar, na medida do possível, a expectativa de direito para quem está no sistema hoje e vamos botar a nova regra, aquela dos 62 para a mulher e dos 55 para o homem, para a próxima geração de servidores. Só a partir da lei, quem entrar, entra na nova regra. Quem está lá permanece com as mesmas regras atuais, 55 mulheres, 60 homens, certo? Com isso, a gente mexeu também na regra da pensão um pouquinho, mas já se trabalhou com a expectativa futura, né, dessa nova regra. Caiu um pouquinho, 1 milhão o déficit, o custo suplementar de 14 para 8. Então, entre aspas, esse município ganhou 4%, né, de recurso livre para fazer outras coisas. Porque é com recurso livre que paga o déficit. Depois, né, dá outro caso aqui. É necessário? Sim. Aí o bicho pega. Porque essa previdência aqui tem um passivo de 60 milhões, uma compensação de 4, só 10 milhões de reserva. 10 milhões para pagar 59. É aqui que eu chamo de cheque sem fundo. 10 milhões para pagar 42, que é o cheque que está na rua, que é dos aposentados. Olha a contribuição suplementar desse município, 75%. Mais 14, esse município estava contribuindo com 89%. Estava contribuindo com 89%. Teve que fazer a reforma. Teve. Fizemos a reforma, tá? E os números vieram para cá. Resolve o problema? Não. Isso aqui teve que fazer a maldade completa, como a gente chama, né? Regra nova para todo mundo, atuais e futuros. Além disso, contribuição para aposentado acima de um salário mínimo. Não passou na Câmara, passou 2 ou 3, se não me falha a memória. Na Câmara houve uma negociação lá e, né, mudaram um pouquinho. Como é que a gente vê isso? A conta dos 42 veio para 38. Então a gente conseguiu 4 milhões de contribuição futura dos atuais aposentados. Essa dor também vai ter que ser enfrentada. Certo? Especialmente se a gente ouvir o seguinte: ah, mas eu contribuí uma vida toda, eu tenho que contribuir de novo. Sim, você contribuiu uma vida toda, mas você tem que lembrar que você possivelmente ou ficou 10 anos sem contribuir, ou ficou 10 anos contribuindo com 3, quando deveria ser 10. Com 2, quando deveria ser 10. Com 5, quando deveria ser 10. A gente tem que enfrentar essa discussão. Se não enfrentar isso, trazer todo mundo para a responsabilidade
nós não vamos conseguir chegar no ponteiro. E aí, né, reserva, benefício a conceder, derreteu mais, de 17 veio para 10, o déficit de 44 veio para 34, contribuição suplementar veio de 75 para 26. Nesse caso, quase 1 milhão de economia por ano. Salvação do município, que já estava em 50 e tantos % comprometimento da receita nativa. Tá? E ainda, olha o histórico desse município aqui. Em 2019, ele tinha 10 milhões de reais na poupança. 11, 10, começou a diminuir o dinheiro na poupança. Por quê? Porque o recolhimento já não era suficiente para pagar benefício. Estava fazendo a tal descapitalização, e aí o tribunal começou a pegar no pé. E o Ministério da Previdência começou a avisar: vocês têm que fazer alguma coisa, porque está todo mundo olhando, Previdência e Tribunal de Contas. Tá? E o Tribunal de Contas, olha, esse número aqui, gente, esse aqui, ó, esse número aqui o Tribunal está olhando. É só olhar o relatório da prestação de contas anual do prefeito. Esse número aqui. O que significa isso aqui? Em 2019, esse município tinha 28% do dinheiro que deveria ter. Ou seja, os 10 milhões correspondia a 28% desses dois valores. Que é reserva de benefício concedido, reserva de benefício concedido. Do 28 veio para 26, veio para 21, veio para 19, veio para 18. Claro, isso aí se chama perda de solvência. Ou seja, estava perdendo a capacidade de pagar. Fizemos a reforma, já no primeiro ano pulou para 21%, 18 sai para 21%. Né? E outro milagre aconteceu aqui. Essa alíquota suplementar que veio subindo e baixou para 39,93 aqui. Por quê? Porque esse município teve a coragem de fazer isso aqui. Em 2022 tinha 98 ativos e pagava aposentadoria para 89. E pensando, 93 ativos, 90 pessoas recebendo. Olha a relação quase de 1 para 1. A relação deveria ser 3 para 1. 3 pagando para 1 recebendo. Fez um concurso público e dobrou o número de servidores. Esse é o milagre. Consegui convencer o prefeito de que mais gente pagando, a conta fica mais leve. E aí vai, talvez, chocar com algumas coisas que vocês vão ouvir, ou ouviram ontem, ou vão ouvir hoje, a respeito da terceirização, da contratação, disso, daquilo, daquilo outro. Né? A arte de desagradar é falar tudo. E eu fico à vontade, porque pelo jeito ontem vocês foram desagradados. Né? Então hoje eu também fico à vontade para desagradar mais um pouquinho. O município que não faz concurso público está fadado a ter sérias dificuldades no futuro. Tem que fazer concurso para tudo? Não. Tem que repor. Tem que repor, servidor. Essa parte vocês pagam. Faço de conta que não. Há 27 anos eu e o Vladimir temos esse empate. Não é novidade para mim. Né? Mas cada um tem toda a liberdade de ser o gestor, enfim, né? Todos têm a gestão na sua mão, sabe onde o sapato aperta, sabe? Né? Eu só digo a vocês, o número atropela. O número atropela. Certo? Então, não quer repor servidor, beleza, a conta vai ficar cada vez mais salgada. Porque vai chegar um ponto que só a prefeitura vai pagar a conta. Não vai ter nenhum servidor ajudando a pagar a conta. Entende? Então, essa é uma faca de 2 gumes. Óbvio que sim. Não estou dizendo que tem que dobrar o número de servidor de todo mundo. Não é isso. Aqueles contratos de professor que se arrastam por 20 anos, concurso. Alguns outros que se arrastam, contrato, concurso.
Ah, mas há outras atividades que não fazem concurso. Certo? Mas vamos entender isso. Certo? É desnecessária. Para finalizar minha conversa, está aqui, ó. Esse é o município de São José do Hortêncio. Tem uma conta de 24 milhões para pagar e tem 33 milhões na conta. Está sobrando 10 milhões. Quase 11. O que esse município vai fazer com esse dinheiro? Não sei, não sabemos ainda. Está sobrando dinheiro lá. E o pior, o município não pode pegar esse dinheiro. Não pode. Agora vocês imaginem o seguinte: vem uma reforma de cima para baixo, como todo mundo quer, obriga todos os municípios a aplicar as mesmas regras da União para os servidores municipais. Esse superávit aqui quase que vai dobrar. Vai dobrar. E o município não vai ter como botar a mão nesse dinheiro. Eu simplesmente não sei qual é a solução para este problema bom que esse município vai ter. Então, gente, cada município, para finalizar minha conversa, tá? Cada município tem uma realidade diferente. Cada um de vocês poderá fazer uma reforma de acordo com a característica do grupo. Vocês podem fazer a reforma para os outros servidores e aliviar a pressão sobre vocês. Alguns sim, outros não. Mas todos, é importante que todos façam a reforma. Todos façam a reforma. Tem como criar regras de transição? Tem como fazer diferente? Tem como dizer assim, ao invés de botar o homem a 65, botar a 62, aumentar só 2 anos ou 1 ano? Sim. Tem como botar a mulher, ao invés de 55 para 62, tem como botar 58? Em alguns casos, tem. Tem como mexer na regra de transição de pontos e de pedágio? Tem. Construam cenários, falem com seus atuários para construir cenários, discutam, negociem. Por favor. Nosso município tem uma alíquota suplementar de 19%. O último cálculo atuarial mostrou que pode cair para 12%. Só que tem uma resistência do Conselho de RPPS. Para isso, o Conselho de RPPS, para essa questão, ela é deliberativo ou ele é consultivo? O Conselho, ele sempre é deliberativo. Tá? Sempre é deliberativo. Mas eu entendo uma coisa: o cálculo atuarial, modestamente falando, é soberano. Se o cálculo atuarial está dizendo que pode baixar, tá? Baixa. Tá? Até porque nós temos que invocar princípios, né, do setor público, especialmente da economicidade. Certo? Então, o cálculo atuarial, que é um instrumento técnico, o cálculo atuarial é o exame médico. Certo? Que vai detectar a doença lá e o remédio. Certo? Então, o cálculo atuarial é o exame médico que detectou a doença, prescreveu o remédio. O remédio é esse. Aí o seguinte: o atuário está dizendo que basta tomar um Fontol que fica bom. Aí quer dar um antibiótico? Não, né? Então, o cálculo atuarial, aí é uma decisão administrativa. Eu entendo que a administração, baseada na avaliação atuarial, mesmo com parecer contrário, né, do Conselho, isso tudo pode ser, tudo às claras. O Conselho se manifesta, registra, o prefeito, o administrador também se manifesta, registra isso, consigna tudo isso, que mesmo sendo desfavorável, mas tem um instrumento técnico chamado avaliação atuarial que corrobora, até porque isso é registrado lá na Secretaria de Previdência e também o Tribunal de Contas vai olhar isso. Bom, manda para cá. Manda para cá. Certo? Da minha parte é isso, doutor. Fico aqui à disposição também. Eu acho que vamos alongar esse debate, se é que vamos, né? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço a todos. Boa gestão 2025, 2028 para todos. Obrigado.